Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Buchaim, eu sou diretora de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3. Estamos no terceiro dia do Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais, que nós da B3 realizamos em conjunto com a Ambima. Eu queria dar boas-vindas aos meus companheiros de painel, Carlos Takahashi, que é o CEO da BlackRock aqui no Brasil e também diretor da Ambima, onde ele também é coordenador do Grupo Consultivo de Sustentabilidade da Associação, e Walter Schalka, CEO da Suzano. Sejam muito bem-vindos. O tema que nos traz aqui ganha um destaque exponencial atualmente. Estamos falando dos fatores ESG e do seu impacto nas companhias e também na dinâmica do mercado de capitais. Ou seja, como que as companhias, as gestoras e os demais atores de mercado atuam, alinhados ou não, às boas práticas ambientais, sociais e de governança. A expectativa e a cobrança da sociedade em relação às empresas são crescentes. Então, não basta mais ter um discurso bonito e comercial. As companhias, de fato, foram chamadas publicamente a demonstrar como incorporaram as práticas e estão se adequando de verdade à estratégia e à gestão do negócio. E não são apenas os consumidores e a sociedade que aumentaram as demandas, os investidores também estão atentos a isso, né? As empresas com boas práticas, elas passam a ter vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes e medidas que conseguem acessar capital com menor custo ou fazer uma gestão de risco muito mais sólida e que de fato acaba gerando mais produtividade e mais rentabilidade. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Quais são os ganhos de verdade que as práticas ESG trazem para todos os stakeholders? Quais são as responsabilidades da companhia em relação à adoção real dessas práticas? Quais são os seus limites também? Porque nem tudo são flores aqui dentro. E como os investidores passam a tomar as suas decisões e estratégias integrando o ESG às suas teses de investimento. Então, eu vou começar esse painel fazendo algumas perguntas, uma pergunta para os dois participantes, e depois eu passo a perguntas direcionadas, mas vocês também podem participar desse debate. É só enviar as suas dúvidas, as suas perguntas aqui pelo site e que eu vou trazer aqui para a nossa conversa. Então, para começar, esquentando, essa pergunta vai para os dois, então acho que o Kaká pode começar e depois o Walter assume. A gente já falou bastante que a pauta ESG está em alta nos diversos setores da economia. Ela deixa de ser uma agenda que é só associada a questões ambientais e ela passa a ser relevante à estratégia como um todo da companhia. Mas nem todas as companhias avançaram nas suas estratégias ou incorporaram os fatores de ESG de uma forma igualitária, né? Como é que vocês avaliam o cenário ESG no Brasil? Como andam as empresas, como andam os reguladores, como andam os investidores nessa agenda? E quem são os benchmarks que vocês consideram como bastante positivo e que as companhias deveriam se inspirar? Olha, começo eu então, né, Ana? Bom, antes de mais nada, boa noite, é um prazer muito grande estar aqui nesse painel, obrigado à B3 e Ambima pelo convite e parabéns pela iniciativa, mais um congresso aí com essas duas entidades juntas, né, o que é muito bom para o mercado, é muito bom para todos nós. Então, e um super prazer estar com essa referência, né? Você falou em inspiração, já tem uma aqui na tela, que é o próprio Walter, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com o Walter Schalka dividindo esse painel, né? Aprendendo um bocado a mais aqui com ele, com certeza, né? Então, eu começo a tua pergunta ao contrário, né? Já tem aí o Walter como uma grande inspiração, acho que para todos nós, não só pela empresa que ele representa, mas como ele se posiciona como executivo, não é? Como uma pessoa presente nesse mercado, como executivo presente nesse mercado. Então, já deixo essa mensagem. E falando um pouco de como nós enxergamos, né? De fato, esse tema vem se desenvolvendo com uma velocidade muito grande, adquiriu uma atração muito grande aqui no Brasil nesses últimos tempos, apesar de ser um tema antigo, né? Nós não podemos falar que é um tema novo aqui no Brasil, porque o Brasil, inclusive, foi palco de várias iniciativas, né? Nós temos eventos marcantes, né? Temos Eco 92, né? Tem uma hora que a gente olha o calendário, tem uma série de coisas que aconteceram aqui que deram visibilidade para o Brasil nesse espaço, e também pelas características, né? O país também tem algumas características muito, muito importantes que poderiam, né, inclusive, fazê-lo se tornar um grande protagonista nesse assunto, né? Mas, de fato, enquanto um certo pragmatismo, né, enquanto aquilo que o mercado sempre fala de walk to talk, né, ou seja,
de transformar o discurso em ação, parece que em outros países acima do Equador, especialmente os da Europa, andaram com uma velocidade um pouco maior do que a gente, não é? E também tem alguns outros fatores que parecem que movem muito essa agenda, né? Então, aí falando um pouco mais especificamente do lado dos investidores, né? De fato, o que a gente nota é que algumas transformações que estão acontecendo no mundo recente, não é? Então, tanto o aspecto geracional, como a geração nova que vem com uma nova cabeça, pensando em propósito, quanto a geração que está preocupada com a aposentadoria, né, de chegar no melhor momento da sua vida e poder desfrutar dela, todas elas estão olhando com um olhar mais intenso sobre a necessidade de incorporar fatores que levem a gente para uma sociedade mais sustentável. Então, eu diria que tem esse olhar, mas, ao mesmo tempo, nós também nós temos um mercado ainda um pouco fragmentado e talvez por isso ainda a gente verifique todas essas diferenças. Então, o capitalismo de stakeholder, né, vamos dizer assim, ainda não está presente em todos os stakeholders com a mesma intensidade. Então, o discurso ganhou muito eco, não é? Ganhou muita amplitude, mas ainda, quando você vai um pouco para o campo pragmático, ainda a gente precisa de um pouco mais no campo regulatório, a gente precisa de um pouco mais no campo das informações, a gente precisa um pouco mais de ação e assim por diante. Mas eu diria assim, nós estamos numa velocidade bastante interessante, deveríamos estar um pouco mais velozes, mas você só tem velocidade na medida que você resolve algumas questões. Então, me parece que nós precisamos conectar melhor as partes, não é? E assim fazer com que a agenda ande de uma forma ainda mais consistente, mais abrangente, com a velocidade que a agenda precisa. Temos bons exemplos, eu vou ficar no exemplo que eu falei no começo, felizmente, eu acho que o Brasil poderia ser um ótimo exemplo, e nós temos aqui entre nós um exemplo que eu tenho uma profunda admiração. Então, é isso aí. Vai lá, Walter. Bom, eu queria primeiro agradecer a você, Ana, queria agradecer a B3, queria agradecer a Ambima pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder estar discutindo um tema tão relevante para todos nós, né, para a nossa sociedade. Eu vou endereçar um pouco essa questão. Queria dizer para o Carlos que ele me deixa envergonhado quando ele fala isso, porque eu não me sinto como referência, eu me sinto como um aprendiz. Eu sigo a música do Gonzaguinha, a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, eu estou sempre querendo aprender, sempre fazer diferente. E eu queria trazer uma reflexão para vocês. Assim, nós temos dois problemas crônicos na sociedade moderna que nós temos que endereçar com velocidade. Um é a questão do climate change, são as mudanças climáticas, o efeito das mudanças climáticas sobre a nossa sociedade. Elas são inegáveis, elas são crescentes, e as metas que nós nos autocolocamos são insuficientes para endereçar essa questão. E o segundo ponto é a desigualdade que nós vemos na sociedade, a distribuição de renda, e que tem uma origem crônica, que é a origem da desigualdade das oportunidades, que é ainda mais severa no Brasil. Então, nós temos esses dois problemas que são muito sérios na sociedade moderna. Nós estamos vendo uma concentração de renda acontecer de forma gradativa no mundo, e nós estamos vendo a questão ambiental se degradar também de forma gradativa. E aí surge a questão do ESG, e eu me sinto um privilegiado, Ana. E privilegiado porque eu participo de uma empresa que intrinsecamente é positiva para a sociedade. Ela está do lado certo da equação. E não foi eu que fez isso, é histórico isso. É um processo que já vem há décadas. E eu participo de uma empresa e de um setor que tem isso. Um setor que vem ao longo de toda essa história, o setor de árvores plantadas no Brasil. É importante colocar para todos, porque existe essa mistificação. Nenhuma empresa do Brasil usa árvore nativa. 100% das empresas do Brasil só usam árvores plantadas. E árvores plantadas são muito boas para a questão da mitigação e sequestro de CO2. E, então, eu me sinto um privilegiado. E quando nós estamos construindo a nova empresa, que era a fusão da Suzano com a Fibria, nós tomamos uma decisão muito corajosa. E a decisão foi não adotar a cultura nem da Suzano e nem da Fibria, e adotar uma nova cultura. E nós escolhemos 3 pilares fundamentais para essa nova cultura. Primeiro, pessoas que inspiram e transformam.
Então, nós queremos pessoas que venham fazer uma transformação, não só na empresa, mas fora dos muros da empresa também, e inspirar as outras pessoas. O segundo ponto é criar e compartilhar valor com todos os stakeholders. Nós temos um mantra na empresa que não dá para você criar valor e alocar essa criação de valor só para um stakeholder, por exemplo, só para acionista. Você tem que saber distribuir essa criação de valor para os credores, para os fornecedores, para os clientes, para as comunidades, para a sociedade como um todo, para os colaboradores, para todo mundo. E é muito difícil fazer isso de uma forma equilibrada, porque existe pressão de todos os lados, todo mundo demanda mais. Então, eu costumo falar para a minha equipe, Ana, que o certo é deixar todo mundo um pouquinho insatisfeito. Eu não posso deixar ninguém muito insatisfeito, porque se alguém muito satisfeito passa a ser detrator, mas eu tenho que deixar todo mundo um pouquinho insatisfeito e criando valor de forma gradativa. E o terceiro ponto da nossa estratégia é que só é bom para nós se for bom para o mundo. Então, está introjetado na nossa cultura e foi reforçado pelo esse período da Covid, que nós temos que tratar do mundo. E nós não temos que só tratar da Suzano, nós temos que tratar do mundo. Então, eu queria fazer um convite, e eu queria deixar muito claro que, diferentemente do mercado onde eu compito, eu estou na competição com outras empresas do setor, então você está nominalmente Klabin, CMPC, com outras empresas, no mundo empresarial aí do ESG, nós deveríamos ter um fator de colaboração enorme. E nós temos com a Klabin, nós temos com a CMPC, mas nós deveríamos ter entre todos da sociedade, porque todos temos o mesmo objetivo. Então, eu estou aqui abrindo de uma forma muito franca e muito positiva a Suzano para todo mundo. Eu queria que vocês viessem a Suzano e passassem o aprendizado que nós já passamos, nós queremos transformar isso em um aprendizado coletivo, mas também nos ensinasse também, porque é um programa que nós estamos em evolução. A Suzano não é perfeita. A Suzano só está em evolução e está em evolução rápida. Esse é o nosso objetivo. Então, o que nós queremos é juntar iniciativas da sociedade como um todo para nós endereçarmos o que é fundamental, que são aqueles 2 pontos que nós levantamos. Então, eu não queria nominar uma empresa, porque posso ser injusto, porque existem dezenas de empresas que são ótimas e dezenas de empresas que, em algumas áreas, são melhores que a Suzano. Eu quero aprender com elas. Em outras, que a Suzano está à frente, eu quero ensinar para elas, mas todos nós construímos um mundo melhor. A gente começou muito inspirado e muito adequado. Eu acho que vocês dois trouxeram pontos que a gente vai aprofundar ao longo da conversa, e a questão do aprendizado me agrada muito. Um dos valores da própria B3 é criar um ambiente para as pessoas se desenvolverem. E as pessoas, todos nós, né? Todos que passamos pelas companhias, que estamos aqui, que dividimos, e que bacana, então, que a gente também divide os mesmos valores aqui. Eu vou começar pegando também um comentário que o Kaká fez, que é a história do discurso, né? Como é que a gente parte do discurso e vai para a ação concreta. Kaká, a gente sabe que a BlackRock é apontada como uma das grandes responsáveis por trazer o tema para a pauta das companhias e dos investidores. Pelo menos nesse ano, esquentou demais a conversa ESG. Algumas já fazem há muito tempo, como o Walter mesmo mencionou da própria Suzano, mas outras começaram essa jornada há pouco tempo. A carta que o Larry Fink trouxe para o mercado no começo desse ano deu um choque, né? Chamou as companhias, de fato, para as práticas de ESG. E vocês têm na mão um megafone e um talão de cheque grande para conseguir induzir o comportamento das empresas. Como é que vocês pretendem usar essa força toda para, de fato, fazer com que as companhias tragam ações concretas, né? Como é que a BlackRock vai dar sequência a esse chamado que foi feito lá atrás? Bom, Ana, bom ponto é esse, né? A gente tem um megafone, talvez um megafone grande, ou como um amigo uma vez comentou numa palestra, né? Pô, vocês têm um taco de beisebol agora, isso vai ser muito bom, né, para esse mundo. E eu falei, olha, é tão importante quanto o megafone, um taco de beisebol, né? Foi um chinesinho na frente do tanque que mudou algumas coisas, né? Então, você precisa de todo mundo envolvido, né? Então, essa não é uma agenda que você constrói nem sozinho, né? E é como o Walter falou, você vai aprendendo um com o outro, é uma agenda de colaboração, né? Então, e a visão, né, que nós temos e que se traduz um pouco no que você comentou nas cartas do Larry, né? Então, na verdade, é uma grande jornada. Acho que é uma coisa que a gente precisa ter clara, que é uma jornada sem volta, é uma jornada de um caminho só, mas é uma longa jornada que você tem que ter disciplina para atravessá-la, né?
E de alguma maneira, isso aconteceu na BlackRock, né? Então, a gente fala muito da carta do Larry Fink do ano passado, claro que ela se tornou muito visível, né? Talvez a de 2019 e 2020, ambas as cartas, porque ela trouxe foram cartas muito incisivas e muito objetivas, né? E trazendo ações claras daquilo que a companhia se comprometia a realizar no próximo período, né? Mas as cartas do Larry Fink, elas vêm lá de 2012, não é? Então, não é de hoje, começou em 2012, e tem uma razão, né? Eu às vezes vou um pouco mais atrás, eu vou até a fundação da BlackRock. Quando a BlackRock nasceu, os próprios fundadores assumiram que ela seria uma gestora de recursos de terceiros fiduciária, que ela não faria gestão de recursos próprios, né? Que ela queria fazer gestão de recursos de terceiros e que faria isso com uma perspectiva de longo prazo, não é? Para exatamente poder ajudar o máximo de pessoas a alcançar o bem-estar financeiro no futuro. Então, essa foi a visão com que a BlackRock começou as suas atividades, e aí ela se tornou uma gestora de recursos destinados à aposentadoria. Então, essa responsabilidade fiduciária, não é? 2/3 do portfólio da BlackRock são destinados à aposentadoria. Deixou muito claro, não é? O que ela teria que incorporar para a sua atividade. Então, em 2012, então o Larry Fink começou a mandar as cartas, e foram cartas muito mais inspiracionais, falando em propósito, né, falando em visão de longo prazo, como eu já comentei, e ao longo do tempo, alguns outros elementos foram sendo acrescentados, elementos de governança, não é? Conselheiros independentes, diversidade nos conselhos, questões relacionadas ao grupo de colaboradores, e isso tudo foi evoluindo até que a preocupação ambiental, né, que o Walter abordou super bem, né? Nós temos uma agenda de mudança climática que ela é severa, é muito séria, e muitas vezes nós não damos a importância que tem que ser dado a isso. E aí a carta finalmente a carta primeira de 2019, né, que falava da dificuldade dos governos lidarem com essa agenda, e portanto o setor privado teria que assumir o protagonismo nisso, porque o setor privado tem sim como fazer essa agenda mover. E aí 2020 finalmente veio a carta com compromissos objetivos, não é? E aí, além dos compromissos, claro, relacionados à empresa, de dar transversalidade ao ESG em todo o portfólio de gestão ativa, trabalhar junto com os provedores de índices para que eles também incorporem os fatores ESG nos seus índices, deixar de investir em empresas de carvão vegetal, demandar das empresas que utilizam carvão vegetal como fonte de energia básica para que demonstrem para nós como é que será feita a transição para uma energia limpa. Então, além dessas medidas mais objetivas, também com relação à governança e engajamento junto às empresas, a BlackRock assumiu diversos compromissos, especialmente para atuar através de engajamento e voto para que as empresas incorporem os fatores ESG nas suas práticas, que cuidem adequadamente da governança, que cuidem das questões sociais e cuidem das questões ambientais. Então, essas foram as formas mais práticas que a BlackRock escolheu para sair do campo inspiracional para ir efetivamente para a ação, não é? Porque acho que é disso que essa agenda efetivamente precisa, fazer uma conexão entre a inspiração e a ação. Muito bacana, Cacá. E você falou de uma coisa que eu gosto bastante, né? A noção de que o trabalho com os fatores ESG é uma jornada, nenhuma companhia nasce pronta. E aí, nesse sentido de falar jornada, a gente tem que sempre ter métrica, acompanhamento e transparência. E aí, para fazer esse gancho, eu queria perguntar para o Walter como é que vocês, de fato, separam, né, e escolhem, né, aqueles fatores que estão ESG que estão incorporados na estratégia, e além daquelas pautas que são mais transversais, como a diversidade, ou as muito óbvias, como climate change, quais são os assuntos que são materiais para a Suzano, e como é que vocês acompanham no dia a dia? Como vocês medem, como vocês remuneram, como vocês acompanham e como vocês demonstram para os investidores? Bom, em primeiro lugar, eu concordo na totalidade que você colocou, Ana, que o que você não mede, você não evolui. Então, nós apresentamos durante o Suzano Day esse ano 3 grandes métricas, que são as métricas mães no processo que a gente colocou. Uma primeira, nós queremos tirar 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera nos próximos 10 anos. É importante colocar que muita gente diz que quer ser carbono zero na data X, ou 2030, 2050, esse tipo de coisa. A Suzano já é carbono negativa. Isso
escopo 1, 2 e 3. Mas nós achamos que é insuficiente isso, porque o nosso negócio é um negócio de absorção de CO2, que é o crescimento da fotossíntese das árvores. Então, nós temos que criar um modelo que nós possamos ser ainda mais impactantes. Então, nós colocamos uma meta bastante ambiciosa de sequestro de CO2. O segundo ponto é que nós colocamos que nós queremos tirar 10 milhões de toneladas de plásticos da sociedade em 10 anos. Como nós vamos fazer isso? Muita gente acha que da árvore a gente tira só a celulose. Hoje, pessoal, a gente tira a celulose, mas tira energia. Eu vendo energia no grid, eu sou vendedor de energia hoje. Mas a gente pode tirar muito mais da árvore. Muitos de vocês estão usando uma roupa, ou no lençol da cama de vocês, está escrito uma palavra chamada viscose. A viscose vem da árvore. Então, o setor têxtil é um setor de 106 milhões de toneladas, e só 6 milhões hoje vem da árvore, que é o setor de viscose. Nós temos tecnologias de viscose e de outras tecnologias, onde nós queremos aumentar a participação da árvore no setor têxtil. E aí vou falar de outros mercados, mercado descartáveis, mercado de produtos descartáveis, copos, travessas, bandejas, canudos, esse tipo de coisa, mercado de filmes para embalagens. Então, tem uma montanha de oportunidades para a gente poder retirar plástico dos oceanos, dos lixões, dos aterros, porque nossos produtos são biodegradáveis, são recicláveis e são renováveis. O terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, é que nós queremos tirar 200 mil pessoas da pobreza nas comunidades que nós atuamos. Nós vamos fazendo isso gerando renda sustentável. Eu vou contar só um projeto que eu gosto muito, que é muito legal, que é o projeto de mel, que é tão simples, que todo mundo fala mel de eucalipto, e nós fazemos as nossas comunidades produzirem mel de eucalipto e nós estamos ajudando elas a venderem e exportarem mel. Nós pegamos 100% da renda e entregamos para essas comunidades. Só que, para essa geração, nós queremos gerar renda. Para a próxima, nós queremos gerar educação. Nós vamos atuar também nas comunidades na questão de educação. Então, nós queremos essas 3 grandes métricas, mas nós também temos métricas de água, de diversidade, de aterros, para volumes que vão para aterros, e assim sucessivamente. E nós criamos um portal dentro do nosso site, qualquer pessoa pode entrar e acompanhar regularmente como é que vai a evolução de cada um desses indicadores. E mais, todos esses indicadores são auditados por terceiras partes. Portanto, são números que nós estamos colocando, mas são terceiros que estão auditando esses indicadores. Isso é uma forma de dar transparência para o mercado. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: qualquer empresa tem a possibilidade de fazer a mesma coisa. E, obviamente, como você bem colocou, Ana, e o Carlos colocou, isso aqui é uma jornada. Então, nós todos podemos colocar metas e vamos acompanhando sobre as metas. Nós estamos falando aqui com muitas empresas nesse momento. Todas essas empresas têm metas. Nós temos metas, além das metas financeiras que todos têm, nós também temos metas que são metas ambientais, sociais e de diversidade. Então, essa é a nossa filosofia, colocar metas que estão remunerando todos os executivos da companhia por alguma coisa que a gente esteja acompanhando no dia a dia. Excelente. De fato, ter um portal com as metas transparentes, que sejam acompanháveis e auditadas, é uma das melhores práticas que a gente tem, e é de fato louvável que vocês tenham isso com tanta clareza e com tanta estrutura. De verdade, me agrada muito e fico bastante feliz. Eu também vou checar, porque é algo que me interessa demais. É sempre bom ter benchmark, então fica a dica para as companhias que também estão olhando a gente. E eu queria, Cacá, se você me permitir, fazer uma claro. propaganda da nossa diretora de sustentabilidade, que é a Malu, que tem feito um trabalho maravilhoso em relação a isso. Ela tem inspirado muita gente na organização, ela tem levado a organização a um trabalho de colocar metas muito ambiciosas, nos provocado todos os dias. Então, muito obrigado, Malu Paiva. Eu queria publicamente te agradecer. Eu compartilho o teu agradecimento, Walter, porque eu aprendi lá em 2004, quando eu trabalhava no Banco Real, o que era sustentabilidade com a Malu. E acho que as práticas dela são consistentes no tempo, e a Malu evolui demais, e ela evolui com o tema, então é incrível trabalhar, é uma sorte trabalhar com ela ou ter trabalhado com ela. Enfim, então, uma grande professora para todos nós. Mas, gente, nem todo mundo está nessa mesma fase, nem toda companhia tem essa mesma estrutura. E aí, trazendo um pouco
para o Kaká, né? Como houve uma pressão dos investidores para as companhias acelerarem os seus compromissos com ESG, tem algumas que têm compromisso genuíno faz bem, tem outras que não fazem tão bem, né? Tem umas que fazem só ESG para inglês ver. Que dica que você dá para uma empresa, né, que quer fazer uma transformação genuína, quer fazer um trabalho decente em ESG, se diferenciar daquelas que não fazem um trabalho tão legal? Você considera que o uso de certificação independente é um bom caminho, Kaká? Olha, as certificações ajudam, mas eu não acredito, né, que seja nem o melhor nem o único caminho, né? Eu realmente, a nossa visão é que a transparência, a informação transparente, né, e a informação consistente, as informações também vindas. Então, nós temos hoje tem uma grande discussão no mercado, né, porque nós temos vários relatórios que trazem informações, relatórios pelo mundo, tem o GRI, tem o SASB, tem o TCFD, enfim, tem uma discussão até de algum nível de standardização, de padronização desses relatórios todos, para você poder cada vez mais ter uma fonte de dados consistente, né? Então, tem muitas coisas que evidenciam muito, né, quando você está tendo ações para simplesmente mostrar uma aparência, né, de que você está realmente preocupado com isso e realmente você incorporou isso, né? Então, daí até fazendo um pouco de uma ligação, né, com a atividade da Anbima, né, nós estamos muito focados, né, entre outras ações, em nós conseguirmos, né, ter um mapeamento maior desse mercado sob a perspectiva de investimento. Quem está nesse mercado? Quem é que está trazendo alternativas de investimento e como são esses investimentos? Qual é a mentalidade, não só o dado quantitativo, mas também o qualitativo? Como é que aquela gestora, por exemplo, não é, ela efetivamente, como é que é o mindset dela com relação a esse assunto? Não é? Porque aí sim eu acho que você começa a ter uma consistência maior. Não são simplesmente certificações, não são ações dessa natureza que vão mostrar que aquela empresa realmente não só está praticando, mas que efetivamente ela incorporou isso na sua cultura, incorporou aquilo na sua atividade efetivamente. Porque não se trata simplesmente de você pegar um manual e implementar na sua empresa. É muito mais do que isso. Falar de sustentabilidade, falar de incorporar critérios ESG dentro da companhia ou dentro de um portfólio, no caso da gestão de investimentos, é muito mais do que isso, né? Efetivamente, você adotar isso como o centro da sua atividade, como o centro do seu negócio, o coração do seu negócio, efetivamente. Bacana. E, Ana, muita gente, Ana, tem falado sobre o I, mas as pessoas estão esquecendo do S e algumas vezes esquecendo do G. Eu queria dizer para vocês que essa é uma jornada que todo mundo tem que correr nas 3 letras. E que não adianta botar na parede palavras bonitas de marketing, dizendo que você vai, ou metas que são metas inatingíveis, que você nem sabe o que você vai fazer com aquelas metas, mas para parecer que você está bem na foto. Eu recomendo fazer com que as pessoas tenham ações práticas, e algumas vezes de evolução, outras vezes de revolução nas suas atividades, na forma como você conduz. Mas é mais importante para introjetar essa cultura na companhia são as ações do que o papel que esteja na parede, porque se não tiver essa identidade, rapidamente a equipe vai falar assim, isso aí é só para inglês ver, isso aí não é o hino da empresa. E eu queria dizer para vocês o seguinte, dá para transformar isso em valor, e eu vou dar um exemplo para vocês. Nós acabamos de lançar um Sustainability Bond, que, se vocês olharem, hoje ele é tradeado 30 basis points abaixo da nossa curva de juros. Isso nós colocamos um target claro de redução de CO2 nas nossas operações industriais. E aí estamos assumindo o compromisso, que a gente fala skin in the game, que se nós não atingirmos isso daqui, nós vamos pagar um prêmio de 25 basis points para os nossos investidores. Mas nós vamos investir e vamos chegar lá. Tenho convicção disso. Mas para fazer isso, os investidores nos deram um prêmio, entre aspas, de uma queda de 30 basis points. Então,
nós podemos reduzir a taxa de juros das empresas fazendo esse tipo de atividade. Vai valorizar, vai criar valor. Porque imagine o que significa 30 basis points na sua dívida inteira, o que significa no discounted cash flow dessa empresa. É valor, é dinheiro, é mais valor na ação. Então, eu queria dizer para você o seguinte, não achem que isso seja um custo. Isso pode ser muito positivo de diversos ambientes. Na mobilização da equipe de vocês, na atração de talentos de vocês, no custo de capital de vocês. Ou seja, tem muita oportunidade para transformar tudo isso, não apenas no lado econômico, no lado ambiental, social e de governança, mas também em valor para a empresa. E, Walter, acho que você foi muito preciso quando você fala que ainda tem companhias que acham que trabalhar com fator ESG é um custo, gerar um custo adicional para a companhia. Não é. Ela pode trazer um retorno bacana no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, mas tem que fazer as escolhas corretas, né? Você mencionou, e eu achei bem interessante na questão da cultura de vocês, que vocês querem fazer e distribuir valor de uma forma equilibrada para todos os stakeholders, o capitalism stakeholder, o stakeholder capitalism, como o Kaká mencionou anteriormente, é o que vocês estão fazendo na prática. Conta para a gente como é que acontece no dia a dia essa discussão entre dois valores bons, entre ajudar eventualmente o acionista, os colaboradores, a comunidade, o meio ambiente, como que eles brigam, como vocês decidem e como que vocês fazem na prática para colocar o assunto ESG vivo e da estratégia da companhia? Essa acho que é a arte de gerir, Ana, porque é o seguinte, existe regra para isso, existe bom senso, existe entendimento, existe equilíbrio. Então, nós temos reuniões de diretoria, e essas reuniões, em bom sentido, tem uma briga enorme, porque, obviamente, cada um tentando puxar para um lado da equação. E nós decidimos conjuntamente, em alguns casos votamos, porque não chegamos a consenso, de como nós vamos fazer as alocações de valor ao longo do tempo. Porque, assim, não dá para uma companhia pensar só num dos stakeholders. Então, assim, tem o pessoal da área de celulose ou da área de papel brigando pelo cliente, depois tem a Malu brigando pelas comunidades e pela questão social e pela questão ambiental, depois tem o pessoal industrial brigando pelo custo, cada um briga por alguma coisa, e isso é muito bom. E nós entendemos a diversidade de opiniões como sendo rica também na criação de valor e de cultura na companhia. Então, nós respeitamos uns aos outros e vamos gradativamente atendendo. E vou falar para vocês, algumas vezes erramos, e faz parte do jogo errar. E nós não penalizamos o erro na companhia, porque o que nós queremos fazer é que o erro se transforme em aprendizado. Então, o que nós fazemos é que nós vamos gradativamente discutindo, de vez em quando fazendo ajustes. Aqui erramos a mão, foi mais para um lado do que deveria, tem que acertar aqui ou acertar acolá, e gradativamente nós vamos criando um valor. Vou dar um exemplo prático. Surgiu a questão da Covid, e nós falamos o seguinte, nós precisamos atender a sociedade. Esse momento é o momento de colocar nossa alma para atender a sociedade. E nós vamos ajudar a produzir 6.500 ventiladores. Não tem nada a ver com o nosso negócio. Fizemos isso junto com a Klabin, junto com a Flex, junto com a Positivo, junto com a Embraer, para produzir esses respiradores para distribuir para os hospitais do Brasil. E nós colocamos esforço, recurso, dinheiro para fazer isso acontecer, para ajudar uma companhia a fazer. Porque aquele momento era o momento de fazer isso. Isso custou dinheiro para a companhia. Mas, para nós, foi um orgulho poder ter participado desse movimento de salvar vidas, que era o crítico naquele momento da sociedade, para trazer máscaras e distribuir 1 milhão de máscaras entre hospitais do Brasil. Então, em outro momento, nós vamos colocar mais peso em gerar valor, em mostrar valor para acionista. Em outros momentos, a questão ambiental, uma questão que está ganhando cada vez mais relevância, a gente vai dar mais esforço no ambiental, a gente vai gradativamente equilibrando e errando. O que não pode é deixar alguém muito para trás. Esse é o nosso objetivo. Bacana escutar isso, né? E aí a gente está vendo um exemplo bem prático do que o Kaká falou, que é o setor privado, de fato, atuando onde, eventualmente, o setor público não consegue avançar tão rápido. Se a gente quiser alcançar as metas de desenvolvimento sustentável que a gente tem até 2030, as companhias têm que se engajar e têm que atuar. Então, acho que é um belíssimo exemplo do que você está dando, Walter, para a gente, como as companhias podem fazer isso. E aí, falando também um pouco mais de iniciativas que
inspiram e ajudam a gente a pensar em como a gente faz, como a gente aprende, como a gente evolui como companhia. Dentro da B3, a gente tem uma série de iniciativas que apoiam o mercado na adoção de práticas ESG. Uma delas é o que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que existe há 15 anos, que serve muitas vezes como guia, como uma prática, né, como um guia de referência para as companhias avançarem na sua jornada. A gente também está evoluindo até para uma questão setorial. Setores como o do Walter têm mais materialidade em alguns aspectos do ESG do que outras companhias, como a própria B3. E aí, Cacá, a gente sabe que a Ambima também está olhando bem de perto, né, para isso, para os fatores ESG, como é que a gente inspira as companhias, como é que fala com elas. Eu sei que tem um grupo consultivo que é coordenado por você, como a gente mencionou, que está tocando também essas discussões. O que está na pauta de vocês também para devolver para as empresas, para a sociedade, para falar mais do ESG? Tem três. Bom, primeiro, eu hoje estou aí ajudando nesse grupo consultivo, né? Mas a sustentabilidade é um tema que permeia a Ambima já há muito tempo. Em 2015, 2014, na verdade, a Ambima criou um grupo técnico de sustentabilidade, né? E já desde então ela vem publicando guias de melhores práticas e pesquisas sobre sustentabilidade do mercado. Já fez 2 pesquisas e agora, recentemente, no início de 2020, publicou um guia bastante abrangente sobre as melhores práticas de sustentabilidade, efetivamente buscando coletar as informações no mercado como um todo. Não é? Então, na verdade, no grupo consultivo nós vamos dar sequência a esse trabalho, afora o engajamento em várias iniciativas, muitas, inclusive, envolvendo inclusive a B3, junto com a B3, né? Como o CBIO, por exemplo, que envolve regulador, envolve B3, envolve Ambima, né, o guia de orientação, né, para o crédito de carbono. Então, tudo isso já faz parte da agenda da Ambima. Mas aí, qual é a visão da Ambima? A nossa visão no grupo, né? Esse tema vem ganhando uma dimensão muito grande, então nós precisamos, primeiro, entender efetivamente o que está acontecendo. Então, o primeiro grande trabalho que nós vamos fazer lá é uma ampla pesquisa no mercado para nós entendermos quem efetivamente, quem e de que forma cada um está atuando nesse mercado. Qual é, como eu falei lá no início, como é que é o mindset, como é que é a visão, não só a visão prática de gestão de investimentos, de gestão de recursos, mas, sobretudo, como é que é a cabeça, né, da instituição com relação ao assunto. Juntando também, um outro ponto importante é trazer uma amostra mais relevante do mercado. Então, nós estamos trazendo tanto o buy-side quanto o sell-side juntos nessa conversa. Então, é um grupo bastante representativo. Então, tem gestoras de diversos tamanhos, tem gente que está no buy-side, tem gente que está no sell-side, tem gente super focado no assunto e também tem gente que tem aquilo como uma parte da sua atividade na gestora. Então, nós estamos tentando trazer uma amostra bastante ampla. Um outro trabalho é no trabalho da própria informação do que nós temos, né? Hoje, como você falou, a gente tem o Easy, né, que você identifica facilmente, né, qual é o propósito daquele índice, né, para que se destina aquele investimento e quem está lá, né, dentro do índice, por consequência. Né? E você tem também o ICO, né, também da B3, você tem o de governança, né, e agora você tem até um novo índice aí, em parceria da S&P com vocês, né, que trata de ESG, mas, de alguma maneira, nós temos vários outros investimentos que ainda nós não temos um mapeamento. Né? Então, como o Walter falou, a hora que você emite um bond, por exemplo, um green bond, ou o que quer que seja, que é um ativo de renda fixa, né? Onde é que você encontra a informação de que você tem um fundo de renda fixa que tem essa filosofia, tem isso como estratégia de investimento? Então, nós também estamos promovendo um grande mapeamento na indústria de fundos para verificar o que nós temos, né, de investimentos com essa filosofia. Né? Então, é um outro lado. E um outro lado que a gente acha bastante importante é o lado da educação. Né? Então, de efetivamente incorporar o ESG na educação em 2 vertentes. Não é? Na educação daqueles que trabalham com investimento, ou seja, incluir em todos os programas de certificação daqueles que têm que discutir investimento com seus clientes, os investimentos sustentáveis, o ESG. Então, essa é uma outra ação que está no nosso mapa de objetivos, e também atuar no campo da educação junto
com os investidores de uma forma geral, com a sociedade de uma forma geral, para efetivamente proporcionar a disseminação dos investimentos sustentáveis na sociedade como um todo. Então, basicamente, são essas agendas, né? Claro que tem um pouco de audácia na agenda, né? Mas a gente entende que a Anbima, como uma associação muito representativa do mercado, tem um papel indutor bastante relevante, né? E ela pode efetivamente trazer uma grande contribuição para o mercado. Excelente, Cacá. Eu acho que essas metas audaciosas, elas são fantásticas, elas movem a gente. Então, eu sou signatária de todas elas. Eu acho fundamental, aliás, para o mercado e para o momento que a gente está aqui no Brasil. Walter, aqui eu queria fazer uma pergunta que vai extrapolar a Suzano, tá? A gente combinou que a gente poderia fazer isso, e como está também na tua fala, devolver mais para a sociedade, eu queria aqui um pouco da tua opinião. É verdade que o ambiente tecnológico, ambiental, geopolítico e socioeconômico mudou bastante nas últimas 2 décadas e estão trazendo para a gente um chamado para a gente reexaminar as práticas de governança corporativa, né? Já que elas trazem questões fundamentais e desafios nas áreas públicas e de governança. Assuntos que antes eram tratados assim, meio a reboque, ou considerados secundários pelos CEOs e pelos boards, que eram, antes a gente só privilegiava talvez as relações muito mais voltadas para os acionistas e não para todos os stakeholders, como você falou, elas começaram a ser incorporadas, a entrar na agenda de fato dos CEOs dos boards, porque elas determinam, de fato, a forma, né, como a companhia pode gerar valor e criar valor sustentável econômico no tempo. Você acha que as companhias brasileiras, de fato, assim, colocaram suas estratégias ESG bonitinhas e elas estão formadas? E você acha que elas estão dando passos além do ESG para tratar da questão de dados? Você acha que essa conversa de dados, gestão de dados, de cuidado com o dado da pessoa, das relações, dos processos, já entrou na agenda? Isso se discute com investidores, se discute nos boards, se discute com os CEOs? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante colocar, Ana, que acho que mudou o perfil dos executivos e o perfil das empresas no mundo. Acho que nós somos treinados, a minha geração foi treinada de uma forma inadequada, mas era o momento da época, para maximizar o intramuros, né? Então, é para ganhar eficiência o tempo todo, para evoluir no business model, para mudar os sistemas. E, geralmente, a gente falava, era assim, a gente olhava o que acontecia extramuros e falava assim, isso não é meu papel, isso é papel do governo, isso é papel de terceiros, e isso é papel de filântropos. E eu queria dizer que filantropia é uma coisa maravilhosa, mas nós precisamos resolver, e é isso caiu a ficha, que nós precisamos resolver os problemas estruturais da sociedade. E se a gente não olhar para os problemas estruturais da sociedade, tudo que está na nossa volta, nós vamos ficar numa ilha de altíssima competitividade, super bem posicionados, mas com tudo destruído em volta. O meio ambiente, a questão social, a questão de relacionamento. Então, a gente precisa entender que o nosso papel é um papel de, hoje, de usar as nossas técnicas que nós aprendemos dentro das empresas de ganhar produtividade, ganhar eficiência, ganhar formas diferentes de atuar e aplicar essas técnicas para ajudar a transformar a sociedade. Então, quando alguém fala, olha, vamos proteger a Amazônia é nossa responsabilidade como cidadão do mundo. Não é como B3, não é como BlackRock, ou não é como Suzano. É como cidadãos do mundo. Nós precisamos proteger a Amazônia porque ela é fundamental para o equilíbrio climático nos próximos décadas, nas próximas gerações. Nós temos uma responsabilidade com esse legado. Quando a gente fala em fazer diversidade, não é porque a gente quer defender a minoria A ou a minoria B, ou os problemas históricos que nós temos que fazer, porque isso é o certo. Nós temos que entender que isso é o certo para a sociedade, que nós precisamos entender que todo mundo precisa ter igualdade de oportunidades, que todo mundo precisa ter uma condição igual. Se você não nasce no CEP privilegiado, você já sai atrás. Isso é injusto. Então, nós temos a responsabilidade de gerar esse equilíbrio de novo na sociedade. E quando a gente fala em governança, os boards hoje têm uma responsabilidade muito mais ampla do que foi colocado no passado também. Então,
Nós temos hoje vários comitês na Suzano formados eminentemente por terceiros, por pessoas de fora, especialistas nas áreas de sustentabilidade, comitê de auditoria 100% independente, na área de pessoas, gente de gestão, pessoas que foram treinadas, CEOs de outras empresas, porque nós queremos ser desafiados, nós queremos treinar e nós queremos evoluir. Então, eu acho que é muito importante que, e eu sempre falo isso para a minha equipe e para as pessoas do board, é o seguinte: nós não somos perfeitos hoje e não seremos perfeitos amanhã, não existe essa perfeição. O que nós temos que saber é escolher nossas prioridades e atacar gradativamente e evoluir em todas elas, porque nós vamos fazendo uma empresa melhor a cada dia, que vai impactar a todos os stakeholders e que vai impactar a sociedade. O que nós não podemos deixar de fazer, isso que é muito importante, é olhar o nosso papel na sociedade. E esse papel tem uma relevância que poucas empresas ainda se aperceberam. Você fala com muito executivo ainda que está no mundo antigo de maximização. E eu queria dizer para vocês que é muito gostoso, dá muito orgulho de participar de um projeto que é um projeto que vai extramuros, porque isso dá um sentimento para cada uma das pessoas que participam desse projeto de que o impacto que elas estão trazendo é um impacto positivo não apenas para um grupo limitado de investidores, mas para a sociedade como um todo. Então, sim, nós temos que olhar para os investidores, temos que evoluir nosso business model, temos que ganhar eficiência, porque isso é a fonte de recursos para poder investir e compartilhar valor com todos. É isso que nós temos que fazer o tempo todo. Então, sim, não existe modelo exato, cada empresa tem uma situação diferente, mas a governança é fundamental para impor esse ritmo acontecendo nas empresas e dar aos executivos da empresa um dinamismo do que é prioritário e de como nós temos que evoluir em relação a cada um dos stakeholders. Muito bacana. E, Walter, eu vou querer aproveitar e fazer um follow-up na tua resposta, para já também trazer um pouco de perguntas da nossa audiência, né? E tem uma pergunta do Olímpio que fala: quais são as competências que os profissionais devem desenvolver para estarem preparados para o desenvolvimento sustentável? Isso conversa bastante com o que você falou, que talvez nós, executivos, não estivéssemos preparados lá atrás e que a gente tem que fazer um catch-up agora. Que competência que você acha fundamental que os executivos, os profissionais tenham? Só duas competências são fundamentais. Um é learning agility, aprender, porque nenhum de nós nasceu fazendo, nasceu sabendo, e a gente precisa saber aprender. E o segundo é saber se transformar, é saber nos desprendermos sobre o que nós aprendemos no passado e olharmos a perspectiva de uma forma mais ampla para a sociedade. A combinação desses dois temas gera a transformação. Se você tiver a determinação em aprender com os outros, e tem muita coisa para aprender todos os dias, e transformar todos os dias, a gente vai fazendo uma coisa melhor a cada dia, e que é muito gostoso é você, e eu vou voltar à minha música predileta, que é a música do Gonzaguinha, é a beleza de ser um eterno aprendiz. Quer dizer, é estar o tempo todo aprendendo, e o tempo todo se desafiando. É isso que vai levando a sociedade para frente. Excelente. Eu colocaria aí também disciplina, né? Tem que ter muita disciplina e capacidade de acreditar e testar e aprender. Muito bom. Agora, mudando um pouco, indo mais para o assunto de captação, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os atuais instrumentos de captação ESG disponíveis, a disseminação deles e eventuais novos instrumentos que aparecem nesse cenário. Vocês veem bastante oportunidade? Vou começar um pouco, com certeza. Na medida em que você tem investidores, e talvez ainda a gente esteja no momento ainda de subida nessa curva aqui no Brasil, mas olhando um pouco dos exemplos que nós temos lá no exterior, nós tivemos uma procura muito forte por investimentos sustentáveis. Então, os fluxos de investimentos, principalmente durante esse período de pandemia, talvez a transparência que houve, porque nós vimos ali
empresas que não trataram adequadamente clientes, não trataram adequadamente funcionários, não trataram adequadamente os seus stakeholders, os seus mais diversos stakeholders, nós vimos empresas sendo penalizadas por esse tipo de comportamento, onde esses riscos foram efetivamente precificados, né? Então, com isso, essa transparência, claro, fez essa agenda se movimentar de uma forma bastante positiva em termos de ingressos de recursos para aqueles que efetivamente guardam boas práticas, né? Então, qual é a implicação que isso tem na ponta dos ativos? Claro que esses investimentos passam a cada vez mais precisar de ativos dessa natureza para os seus portfólios. Então, é o que eu sempre chamo de um ciclo virtuoso, né? Na medida em que você tem investidores com essa orientação clara, né, nos seus investimentos, na medida em que você tem gestores também nessa cadeia, buscando estruturar portfólios, buscando estruturar soluções que guardem, que incorporem as questões de ESG ou ASG, você passa a precisar dos ativos base para compor esse portfólio. Então, claro que as emissões são necessárias, claro que a gente vê um volume maior já de emissões dessa natureza, mas a expectativa que a gente tem é que essa cadeia se fortaleça cada vez mais e você tenha cada vez mais necessidade de emissões dessa natureza e, por consequência, você vai ter emissores trabalhando para que esses fatores estejam definitivamente incorporados nas suas corporações. Então, é o círculo virtuoso que a gente espera chegar. Excelente, Kaká. Faço uma outra pergunta para vocês. Qual que é o papel da regulação no mercado de capitais nessa pauta? É papel do Estado obrigar as empresas a incorporarem isso aos seus objetivos ou a abordagem deve ser de um incentivo? Qual que é o papel da regulação? Quer responder, Kaká? Fica à vontade se você quiser também. Enfim, pode ir lá, Walter. Aí qualquer coisa eu vou começar o seguinte. Pitaco. Eu acho que todo mundo tem responsabilidade aqui. Não dá para a gente querer brincar do jogo de mico e jogar a responsabilidade só para o outro. Assim, as empresas têm responsabilidades, os reguladores têm responsabilidades, os investidores têm responsabilidades, todo mundo tem responsabilidade. A gente precisa pensar como cada um contribui para esse jogo. E eu vou dar um exemplo, que é o exemplo da Amazônia. Então, eu tenho dito para o governo o seguinte: nós precisamos endereçar alguns problemas da Amazônia, e um dos problemas que nós temos que fazer é a questão da rastreabilidade. E isso tem que vir do regulador. O regulador é que tem que determinar a rastreabilidade. O setor de florestas plantadas, que eu participo, ele é 100% rastreável há décadas. Sim, não existe árvore que não entre na minha fábrica que não saiba de onde veio aquela árvore. Nós temos que saber e ter traceability de uma forma muito clara. Tem que fazer a mesma coisa com o setor de soja e a mesma coisa com o setor de gado. Nós vamos resolver 98% do problema da Amazônia. E só para vocês saberem, esses setores, uma parte irrisória do volume deles vem dessas áreas que são de desmatamento ilegal. Mas eles levam um carimbo, que é um carimbo que está prejudicando a eles mesmos. Então, sim, ou eles fazem autorregulação, o que é difícil, né, num setor que é tão fragmentado quanto o setor de pecuária, ou o governo faz um enforcement do que tem que fazer essa rastreabilidade. Mas estou dando um exemplo. Os investidores, vou dar outro exemplo, têm que saber fazer uma análise adequada das empresas. Eu vejo muito investidor falando assim, porque vocês não estão bem posicionados em tal índice, indicador que tem aí. Esses indicadores, muitos deles não são bons o suficiente. Então, o investidor precisa entender suficientemente da empresa. E eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Mês que vem eu completo 8 anos de Suzano. E aí, quando eu começava a fazer apresentações para investidores há 8 anos, as apresentações eram o seguinte: eu apresentava todos os resultados e, no final, tinha um capítulo que ninguém escutava de ESG, porque todo mundo era no apêndice da apresentação. Hoje, pessoal, nós fizemos, assim, acho que todo mundo sabe, o follow-on do BNDES, agora recentemente, uma operação de 7 bilhões de reais, onde o BNDES vendeu a participação dele na Suzano e nós tínhamos um compromisso moral com o BNDES que nós íamos ajudar o BNDES a vender fazendo com investidores. Eu falei com 180 investidores em 9 dias. E aí,
cerca de 30, 40, algumas reuniões, 50% da reunião era para discutir ESG. Então, assim, está mudando isso. Então, se as empresas não acordarem, se os investidores não acordarem, se o governo não acordar, e todos os outros participantes do mercado, a gente não consegue se mover. Eu tenho provocado o Gilson que a B3 tem que lançar carbono, tem que ter precificação de carbono adequada. Então, porque a gente precisa precificar o carbono e o Brasil tem que entrar no mercado regulado de carbono, adotando a cláusula 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris, o ano que vem em Glasgow, na COP26. E aí nós vamos ter um mercado de carbono que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o Brasil. O Brasil pode trazer 10 bilhões de dólares por ano. Imagine 10 bilhões de dólares de carbono aplicado na Amazônia, só para a preservação da Amazônia. Cria um mega valor para aquela região. Então, e aí a gente precisa pensar formas diferentes de atuar, mas todos têm sua responsabilidade. Não dá para jogar que a responsabilidade está do lado A, B ou C. Perfeito. Gente, a gente está chegando no final, a gente tem 4 minutos e eu não quero encerrar antes de deixar vocês contarem um pouco das considerações finais de vocês. E para o Kaká vai ter que dar um spoiler para a gente do que vai ser a carta do Larry Fink para 2021. Kaká, queria que você fizesse suas considerações finais e contasse o spoiler para a gente. Eu também queria ter esse spoiler, viu? Mas, enfim... claro, todo ano a gente tem uma expectativa, e nós mesmos na companhia, né? Isso é alguma coisa que, como está extremamente incorporada na cultura da companhia, todo mundo espera com muita ansiedade como vem a carta do Larry Fink para o próximo ano, né? Mas com certeza um ponto fundamental no que provavelmente o Larry Fink vai falar, ou enfim, o que a empresa vai comunicar é a prestação de contas, não é? Então, o ponto fundamental, não é? E acho que tanto você, Ana, quanto o Walter falaram muito bem sobre isso, né? Você assume compromissos, esses compromissos adquirem a forma de medida e essas medidas têm que ser acompanhadas e você tem que dar transparência àquilo que está fazendo, né? Então, a BlackRock vem se preocupando com isso. Então, já durante esse período de 2020, esse período complexo que a gente está vivendo, nós já tivemos pelo menos 3 prestações de contas com relação às nossas ações de stewardship, que são as ações de engajamento e voto nas empresas que nós investimos, e seguramente nós vamos ter uma grande prestação de contas vindo por aí, falando todos os avanços que nós tivemos e o que nós temos para fazer com esse aprendizado que nós tivemos durante esse período, né? E acho que a minha consideração final fica muito para aquilo que nós falamos no começo, né? Nós temos que transformar a inspiração em ação, nós temos que efetivamente dar velocidade a essa agenda, porque essa é uma agenda urgente. Cada um de nós temos que ter clareza das nossas responsabilidades nessa agenda e agir efetivamente. E aí, falando um pouco para o mercado financeiro, nós temos uma responsabilidade imensa, não é? Se nós temos, não vou dizer se nós tivéssemos, porque nós temos, a gente sabe tudo o que passa pelo mercado financeiro, não é? Tudo o que passa pelo mercado financeiro é tudo. Então, a capacidade que nós temos de mover essa agenda é enorme, não é? Mas é importante que a gente tenha compreensão das responsabilidades que cada um tem e que cada um assuma as responsabilidades nesse papel para efetivamente a gente mover essa agenda. E uma coisa que eu sempre falo, todas as boas agendas são movidas pelos bons projetos, pelas boas pessoas e pelos bons propósitos. É nessa direção, com tudo isso junto, é que a gente tem que andar para frente sempre e não desistir, porque é uma jornada, né? É uma jornada. Isso mesmo. E você, Walter, que mensagem se deixa para o final? O Mark Twain tem a música que eu gosto, que vocês podem escutar, que é super legal, que é olhar para frente, né? A gente tem que olhar para frente e saber transformar e saber fazer as coisas acontecerem. É nossa responsabilidade e é muito gostoso participar dessa jornada de transformação que a nossa sociedade está fazendo. E eu queria convidar todo mundo a não buscar e não crucificar as pessoas que ainda não fizeram, mas convidá-las e induzi-las a participar desse processo de transformação, a levar a um processo muito melhor que vai impactar a vida das empresas e vai impactar a vida da sociedade. Usando as suas palavras, Carlos, é para essa jornada que nós temos que convidar todos, e é muito gostoso participar dessa.
Bom, muito obrigada. Cacá, Walter, para mim foi uma aula, é um prazer poder moderar essa conversa com vocês. Tenho certeza que para quem nos acompanhou também. Então, muito obrigada por aceitarem o convite e dividirem tanto conosco. Pessoal, eu também agradeço quem nos acompanhou por aqui. Por favor, respondam a pesquisa de satisfação que está disponível nos comentários. E eu queria lembrá-los que a gente ainda tem 2 dias de congresso e tem muitos temas, muitos painelistas interessantes pela frente. E, aliás, o próximo painel está imperdível. É um dos nomes mais respeitados em inteligência artificial no mundo. A Jay Agrawal está imperdível. Acompanhem, não saem daí, peguem uma água e voltem, porque está demais. Muito obrigada, boa noite a todo mundo, até a próxima. Boa noite, obrigado. Boa noite. Um abraço. Um abraço, obrigada. Obrigadão.